Bem, gente, a nossa aula de hoje é sobre estabilidade e fracionamento de medicação, certo? O que é que fala a estabilidade e o fracionamento? Que são muitos fatores que afetam a estabilidade de um produto farmacêutico, incluindo a estabilidade dos ingredientes ativos, a interação potencial entre ingredientes ativos e inativos, o processo de fabricação, a forma farmacêutica, o recipiente de sistema fechado, as condições do ambiente encontradas durante o transporte, armazenamento, manipulação e o período de tempo entre a fabricação e uso. Gente, alguns conceitos oficiais importantes, citarei agora. A embalagem primária é o que está em contato direto com seu conteúdo durante todo o tempo. Considera-se material de embalagem primária. Exemplos: ampolas, bisnagas, envelope, estojo, flaconete, frasco de vidro ou de plástico, frasco ampola, cartucho, lata, pote, saco de papel e outros. Não deve haver qualquer interação entre o material de embalagem primária e o seu conteúdo capaz de alterar a concentração, certo? A qualidade ou a pureza do material acondicionado. Isso não fui eu quem falei, gente. Isso foi de acordo com a Anvisa Brasil no ano de 2019. E outro fator importante é o recipiente para dose única. O que é isso? É o recipiente hermético que contém determinada quantidade do medicamento destinado a ser administrado de uma só vez e que depois de aberto não poderá ser fechado com garantia de esterilidade, certo? Isso foi dito também pela Anvisa do Brasil no ano de 2019. Nesse próximo slide continuaremos com esses conceitos básicos para vocês conhecerem um pouco sobre o que é a estabilidade e o fracionamento da medicação. Mas, professora, a senhora está falando muito sobre química. Gente, mas a gente tem que conhecer o produto. A gente não vai administrar uma medicação se ela estiver violada, se ela estiver vencida, certo? Então, esses conceitos são super básicos e importantes para a aprendizagem de vocês. Outro item é recipiente para doses múltiplas ou recipiente multidose. É o recipiente hermético que possibilita a retirada de porções sucessivas de seu conteúdo, sem modificar a concentração, a pureza e a esterilidade da porção remanescente, que também foi dito pelo Brasil 2019. Gente, outro fator importante é o prazo de validade. É o tempo durante o qual o produto poderá ser usado, caracterizado como período de vida útil e fundamentado nos estudos de estabilidade específicos, que foi dito também pelo Brasil 2019. É o período de tempo no qual a preparação permanece estável quando armazenada sob as condições recomendadas, certo? É de acordo com quando vem do fabricante, ou seja, como eu posso falar, do fabricante, né, do laboratório. E a gente tem que verificar a validade, certo? E ver se podemos administrar essa medicação. No caso, antes de chegar até nós, a farmácia do hospital ou do serviço que vamos trabalhar deve estar atento a isso, certo? Mas não custa nada a gente sempre estar olhando o prazo de validade daquela medicação. Aí o prazo de validade deverá ser indicado nas embalagens primárias. Falei um pouco, né, da embalagem primária, que é aquela que vem a caixa, certo? E a embalagem secundária estará no final dos slides. Quando indicar mês e ano, estende-se como vencimento do prazo o último dia deste mês. As condições em relação ao armazenamento e transporte especificados pelo fabricante devem ser mantidas. Brasil 2019.
A validade após fracionamento. Quando o fracionamento com violação da embalagem primária é realizada no momento da dispensação e utilização em geral. Não há maiores consequências à estabilidade do medicamento. Entretanto, quando ocorre com antecedência, dias a meses, o medicamento fica exposto por um tempo maior a condições ambientais de armazenamento em embalagem na qual sua estabilidade não foi testada. Certo? Aí, neste caso, recomenda-se que o novo prazo de validade para o produto reacondicionado não exceda 25% do tempo restante entre a data do fracionamento e o prazo de validade estabelecido. Quer dizer, a data do fracionamento e a data da validade andam interligadas, gente. A gente tem que ver como é que está fracionada aquela medicação e a validade. Aí, fracionamento e o prazo de validade é estabelecido originalmente pelo fabricante. É o que o tempo máximo deste não seja superior a 6 meses. Por exemplo, se um xarope que ainda tem 1 ano de validade é submetido ao fracionamento em frascos e condições adequadas, seu novo prazo de validade poderá ser até de 3 meses, certo? Mesmo que exceda, você pode estar usando, mas não é adequado, viu, pessoal? Aspectos relativos aos medicamentos injetáveis. Agora nós vamos falar o fracionamento e a validade dos medicamentos injetáveis. Todos os medicamentos injetáveis devem apresentar-se estéreis, apirogênicos e isentos de materiais particulados. Os solventes e os solutos devem apresentar elevada pureza química e microbiológica. Professora, já vem a senhora falar em química novamente. Gente, mas eu tenho que falar porque é importante, certo? E como deve estar a coloração dessa medicação, se ela foi o condicionamento dela, se foi correto, porque se tiver algum erro, podemos prejudicar o paciente, certo? Deve ser preparada em ambientes controlados por pessoa qualificada e devem ser isentos de corantes. Isso aí é falando na parte não da gente na hora da preparação, certo? Está falando da parte do farmacêutico. Mas também na hora que vamos preparar uma medicação, a gente tem que lavar as mãos, tem que fazer todos os procedimentos necessários para não haver uma contaminação dessa medicação e não levar até o paciente uma contaminação, certo? Alguma infecção, certo? Tem que causar tempo até na hora de prepararmos essa medicação. Os recipientes para preparações injetáveis devem ser fabricados com materiais que não provoquem interação com o conteúdo e possuam transparência suficiente para permitir inspeção visual. As tampas, quando usadas, tampouco podem influir na composição ou na conservação do medicamento, oferecendo perfeita vedação, mesmo depois de perfuradas várias vezes. Gente, essa parte aí, quando a gente tem que ter todo o cuidado no nosso posto. Por exemplo, se a gente abre um soro de 500 ml, a gente não vai usar todo naquela hora. Então, a gente tem que ter o cuidado na hora de deixar aquele soro bem, mesmo que esteja perfurado, a gente não vai jogar fora. A gente tem que ter todo um cuidado para que os profissionais que forem utilizar, certo? Ter todo o cuidado para não ter uma contaminação. Contudo, após a perfuração inicial da tampa, o prazo de validade de medicamentos injetáveis dispostos em recipientes multidose é de difícil determinação, embora esses produtos, por definição, contenham conservantes microbiológicos, não permanecem estéreis indefinitivamente, uma vez que sua tampa hermética seja perfurada. Se o medicamento injetável apresentado em frasco ampola contiver preservativo antimicrobiano,
o que poderá ser verificado junto ao fabricante, o prazo de uso do mesmo geralmente varia de 24 horas a 30 dias. Ou seja, gente, cada medicação tem o seu prazo para ser utilizado. No caso, são as vacinas, certo? Tem um prazo, cada uma tem seu prazo de validade. Ou mesmo as medicações. Às vezes aquela medicação vem com um invólucro, com tipo, um saco, certo? É para proteger aquela medicação, certo? Na nossa próxima aula eu vou tá mostrando para vocês esse exemplo, para ficar bem mais claro para vocês, certo? E também tem outras medicações que têm validade, tipo quando a gente começa a tomar um antibiótico, a amoxicilina, a gente coloca, né, preenche até aquela parte que tem com água, né? E vai tomando durante 7 dias. Após 7 dias, não adianta tomar mais. Por quê? Porque o prazo de validade daquele medicamento já não tem mais efeito, certo? A data limite do uso de medicamentos injetáveis acondicionados em frasco multidose dependerá de vários fatores, incluindo o número de perfurações e a qualidade técnica, a habilidade de quem está perfurando, condições de armazenagem, manuseado sob condições antissépticas e embalagem e ambiente controlado. Bem, gente, por fim, é importante seguir sempre as recomendações do fabricante quanto à natureza e estabilidade dos ingredientes de uma determinada formulação, bem como o prazo de uso após a violação da embalagem primária. No caso de medicamentos injetáveis, acondicionados em frasco multidose, recomenda-se ainda verificar a presença de conservantes antimicrobianos na formulação, a data limite de uso após a primeira perfuração da tampa. Outros aspectos essenciais para se garantir a estabilidade de um medicamento são as condições de ambiente e de higiene durante o transporte, o armazenamento e o manuseio. Gente, aqui eu coloquei um glossário com as palavras que eu usei, certo? E desde já, muito obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula, seja ela online ou presencial, certo? E muito obrigada. E bons estudos.